Eu estava me arrumando para o jantar de domingo na casa do meu filho quando meu advogado me mandou uma mensagem. Me liga agora, não vá lá. O que ele descobriu sobre o plano da minha nora e do meu filho mudou tudo para sempre. Tinha me levantado cedo naquele domingo, nervosa como adolescente, porque Bruno, meu único filho, tinha me convidado para jantar. Fazia semanas que não passávamos tempo juntos. Semanas em que cada ligação minha terminava com um "Te ligo depois, mãe, estou ocupado". Mas aquele domingo era diferente. Ele mesmo tinha insistido. "Mãe, vem aqui em casa. A Patrícia preparou aquela sua feijoada favorita". Eu tinha sorrido ao desligar. Talvez as coisas finalmente estivessem melhorando entre nós. Estava na frente do espelho colocando os brincos de prata que meu falecido marido me deu há 30 anos quando meu celular vibrou em cima da penteadeira. Era uma mensagem do Dr. Roberto, meu advogado. Apenas 2 palavras em maiúsculas. Liga urgente. O coração apertou. Roberto Silva nunca escrevia assim. Era um homem calmo, metódico, daqueles que pesam cada palavra antes de falar. Eu o conhecia há 15 anos, desde que me ajudou com o inventário do meu marido. Liguei com as mãos tremendo. "Estela, graças a Deus você atendeu". A voz dele estava agitada, algo que eu nunca tinha ouvido nele. "Onde você está?" "Em casa, Roberto. Estou me arrumando para ir na casa do Bruno e..." "Não vá. Por favor, me escuta bem. Não vá nessa casa." O vestido azul que eu segurava na outra mão escorregou dos meus dedos. "O quê? Do que você está falando?" "É o jantar com meu filho. Ele mesmo me convidou." "Estela, encontrei uma coisa muito grave. Preciso que você venha no meu escritório agora mesmo. Ou, se preferir, eu vou aí na sua casa." Minha respiração ficou pesada. Lá fora, o sol da tarde entrava pela janela, mas de repente senti frio. "Roberto, você está me assustando. O que está acontecendo?" Houve um silêncio. Um silêncio que durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. "Sua casa, Estela, já não é mais sua." As pernas falharam. Tive que sentar na beirada da cama. "Como assim não é minha? Claro que é minha. Comprei com meu próprio dinheiro. Trabalhei 30 anos para..." "Você assinou uma cessão total da propriedade há 6 meses. Seu filho é o dono legal agora. E tem mais, muito mais. Mas não posso te falar por telefone, Estela. Isso é muito sério." O mundo parou. Minha casa. A casa que levantei com bordados, com minhas mãos cansadas, com as madrugadas na frente da máquina de costura depois que meu marido morreu. A casa onde criei o Bruno, onde estão as fotografias da minha vida inteira. "Tô indo aí", sussurrei. "Me dá 20 minutos." Desliguei. Fiquei sentada olhando o vestido azul jogado no chão. E então entendi uma coisa que gelou meu sangue. Aquele jantar não era uma reconciliação. Era uma armadilha. Se algo nessa história te faz sentir um nó no peito, fica até o final, porque o que descobri naquela tarde não só me tirou a casa, me tirou a fé na minha própria família. Dá like, se inscreve e me acompanha nesse relato, porque preciso que alguém mais saiba o que vivi. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Enquanto dirigia até o escritório do Dr. Roberto, as lágrimas começaram a embaçar minha vista. Tive que parar no sinal e respirar fundo, limpando os olhos com as costas da mão. As pessoas passavam do meu lado, rindo, caminhando tranquilas, alheias ao fato de que meu mundo tinha acabado de desabar. Como tinha chegado até ali? Minha cabeça voou para trás, para os dias mais escuros da minha vida. Há 12 anos, quando meu marido José morreu de infarto fulminante, fiquei sozinha com R$ 12.000 no banco e um aluguel que vencia em 2 meses. Bruno tinha acabado de entrar na faculdade, tinha 20 anos e toda uma vida pela frente. Eu tinha 56, nenhuma pensão e um vazio no peito que parecia engolir tudo. Mas não me dei o luxo de desabar. Me tranquei na sala da nossa antiga casa alugada e peguei a velha máquina de bordar que minha mãe tinha me deixado de herança. Aquela Singer preta, pesada como uma âncora, que eu carregava comigo desde que era menina. Limpei. Passei óleo em cada peça e bordei minha primeira toalha de mesa.
Vendi na feira de artesanato por R$ 80. R$ 80 que viraram 160, depois 500, depois 1.200. Na semana seguinte eu estava bordando guardanapos, toalhas de mesa, blusas tradicionais, capas de almofada com flores tropicais, imagens de Nossa Senhora Aparecida, paisagens do Nordeste. Cada ponto levava minha dor, minha raiva, minha necessidade de sobreviver. Trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite. Meus dedos sangravam, meus olhos ardiam embaixo da luz amarela da lâmpada, mas eu não parava. Bruno me via trabalhando e às vezes dizia: "Mãe, descansa, já é muito tarde." Eu sorria com a linha entre os dentes e respondia: "Meu filho, isso é para você ter sua faculdade, para não te faltar nada." 5 anos depois, abri meu próprio ateliê. Um local pequeno na Vila Mariana com 3 funcionárias que me ajudavam. Meus bordados começaram a vender em lojas boutique. Turistas estrangeiros pagavam até R$ 800 por uma única toalha de mesa. Minhas mãos, essas mãos enrugadas e calejadas, estavam construindo um futuro. E então chegou o dia mais importante da minha vida. Eu tinha 63 anos quando assinei a escritura desta casa. Minha casa. Um pequeno imóvel de 2 andares na Vila Mariana, com um jardinzinho na frente e uma varanda onde eu podia ver o pôr do sol. Custou R$ 950 mil. Paguei à vista. Cada nota representava um amanhecer na frente da máquina, um pedido cumprido, um sim de algum cliente satisfeito. O tabelião me entregou as chaves e eu chorei como nunca tinha chorado. Liguei para o Bruno naquela tarde. Ele já tinha se formado em administração, trabalhava numa empresa internacional, ganhava bem. Falei: "Filho, a gente já tem casa própria. Nunca mais vamos depender de ninguém." Ele veio naquela noite carregando uma garrafa de espumante. Brindamos na sala vazia, sentados no chão porque eu ainda não tinha móveis. Ele me abraçou forte e disse: "Mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço." Guardei essas palavras como um tesouro. Além da casa, consegui juntar R$ 220 mil. Tinha numa aplicação de renda fixa. Era meu colchão, minha segurança, minha velhice digna. Pensava em deixar tudo pro Bruno um dia, mas como herança, não como esmola, como o fruto de uma vida bem vivida, não como um espólio roubado. Estacionei na frente do prédio onde ficava o escritório do Dr. Roberto. Desliguei o motor, me olhei no retrovisor. Tinha os olhos inchados, o rímel borrado, o cabelo despenteado, mas havia algo mais no meu reflexo. Havia medo. Medo de confirmar que tudo pelo que tinha lutado, tudo que tinha construído com sangue e desvelos, tinha sido arrancado de mim pelas 2 pessoas em quem mais confiava neste mundo. Respirei fundo, peguei minha bolsa e desci do carro. Porque se tinha uma coisa que aprendi nessa vida, era isso. As batalhas mais duras não se travam contra estranhos, se travam contra quem você acreditou que jamais te trairia. O Dr. Roberto me recebeu no escritório com uma expressão que nunca tinha visto nele. Preocupação misturada com raiva contida. Me serviu um copo de água e esperou eu sentar antes de abrir uma pasta bege cheia de documentos. Mas antes de chegar nisso, preciso contar como tudo começou. Como uma mulher que eu não conhecia entrou nas nossas vidas e, sem que eu percebesse, começou a destruir tudo por dentro. Há 3 anos, Bruno chegou na minha casa num sábado à tarde com um sorriso que eu não via fazia tempo. Trazia pela mão uma mulher magra, de cabelo liso e escuro, impecavelmente vestida com um terno alfaiataria cor pérola, salto altíssimo, bolsa de marca, perfume caro que invadiu minha sala assim que ela entrou. "Mãe, essa é a Patrícia", disse meu filho com aquela voz emocionada de quem apresenta algo importante. Ela é formada em administração, trabalha numa consultoria financeira. Patrícia estendeu a mão. Não me abraçou, não sorriu com calor, só um sorriso educado, medido, frio. "Dona Estela, que prazer conhecê-la. O Bruno me falou muito da senhora. Ela me caiu bem no começo. Ou talvez eu me obriguei a achar ela legal porque via meu filho feliz. Fazia anos que não o via assim. Desde que a última namorada tinha terminado com ele, Bruno tinha ficado mais sério, mais fechado no trabalho. Patrícia parecia bem-sucedida,
inteligente, daquelas mulheres que sabem o que querem. Pensei, que bom que meu filho encontrou alguém assim, alguém que vai ajudar ele a crescer. Não sabia que o que ela queria era exatamente o que eu tinha construído. Os primeiros meses foram normais. Eles vinham me visitar nos domingos. Patrícia sempre trazia sobremesas de alguma confeitaria chique caríssima, aquelas que custam R$ 35 a fatia. Eu oferecia meu bolo caseiro, meu pão de fubá recém-saído do forno, mas ela mal provava um pedacinho e deixava no prato. "É que estou cuidando da forma, dona Estela", dizia com aquele sorriso que não chegava nos olhos, "mas está com uma cara deliciosa." E então começaram os comentários sutis, envoltos em palavras gentis, mas comentários no fim das contas. Um dia, enquanto tomávamos café na minha sala, Patrícia olhou em volta e disse: "Dona Estela, essa casa tem muito potencial. Com uma reforma poderia valer o dobro. Esses móveis vintage são bonitos, mas se mudasse para algo mais moderno, minimalista, imagina a diferença." Eu sorri sem jeito. "Gosto assim. Cada móvel tem sua história." "Claro, claro", respondeu ela, tocando o cabelo perfeitamente escovado. "É só que, bem, às vezes se apegar ao passado impede a gente de crescer, né?" Bruno não disse nada, só tomou o café em silêncio. Outro domingo, enquanto eu preparava caldo de feijão na cozinha, Patrícia entrou e se apoiou no balcão. "Dona Estela, a senhora já tem um plano de aposentadoria estruturado? Porque na sua idade deveria estar pensando em investimentos mais seguros, em diversificar o patrimônio." "Tenho minhas economias", respondi mexendo a panela. "E meu ateliê ainda dá para viver bem." "Ah, sim, o ateliê de bordados", disse ela num tom que não gostei. "É bem artesanal. Mas me diz, a senhora já pensou no que vai acontecer quando não puder mais trabalhar? Quando suas mãos não responderem mais?" Senti um nó na garganta. Era uma pergunta que eu mesma tinha me feito nas noites de insônia. Mas ouvir da boca dela, dito assim, tão frio, tão calculista, doeu. "Por isso eu economizo", falei com firmeza. "E por isso tenho essa casa. É minha segurança." Patrícia assentiu devagar, como se estivesse anotando mentalmente alguma coisa. "Claro, mas sabia que seria mais inteligente colocar essa casa no nome do Bruno desde já? Assim, quando a senhora, bem, quando chegar a hora, não vai ter problema legal nem imposto para pagar. Tudo fica em família, protegido." Algo dentro de mim se arrepiou, mas não disse nada. Bruno continuava sem interferir. No mês seguinte anunciaram que iam casar. Eu organizei uma reunião pequena na minha casa para comemorar. Convidei minhas amigas do ateliê, alguns vizinhos, a família. Patrícia chegou atrasada, com cara de fastio, e mal provou a comida que tinha preparado com tanto carinho. "É que não estou acostumada com comida tão temperada", me disse baixinho enquanto Bruno conversava com um primo. Engoli em seco e sorri. O casamento foi num salão elegante que eles pagaram. Eu não tive voz nem voto em nada, nem no cardápio, nem na música, nem na lista de convidados. "É o dia deles", me lembrou Patrícia, "e a senhora, como mãe, deve respeitar as decisões." Me sentei naquele casamento me sentindo uma convidada qualquer, não a mãe do noivo. Depois da lua de mel na Europa, algo mudou definitivamente. As visitas ficaram cada vez mais raras. Bruno sempre estava ocupado. Patrícia sempre tinha reunião, compromisso, cansaço. Quando eu ligava, ele respondia com monossílabos. Quando propunha nos vermos, ele adiava. E quando finalmente vinham, Patrícia dominava toda a conversa. Falava de suas conquistas, seus projetos, seus investimentos. Olhava minha casa como quem avalia um imóvel para comprar e demolir. Uma noite, sozinha no meu quarto, me perguntei se estava exagerando, se eram coisas da minha cabeça, se o problema era que eu não conseguia aceitar que meu filho já tinha vida própria. Mas algo no meu coração dizia que não, que havia algo mais escuro crescendo por trás daqueles sorrisos frios e aqueles comentários disfarçados de conselhos. E eu estava certa, mas quando finalmente descobri, já era tarde demais. O Dr. Roberto colocou o primeiro documento na minha frente. Era uma escritura pública.
Reconheci minha assinatura no final da página. Minhas mãos começaram a tremer. Antes de te explicar isso, disse Roberto com voz grave, preciso que me conte exatamente como você assinou esse papel. Fechei os olhos e voltei àquele dia, 6 meses atrás. Uma terça à tarde. Bruno tinha me ligado naquela manhã, coisa rara porque quase nunca ligava durante a semana. Mãe, pode vir almoçar aqui em casa? Eu e a Patrícia precisamos falar com você sobre uma coisa importante. O tom era sério. Meu coração acelerou. Pensei em doenças, problemas, más notícias. Durante todo o caminho até o apartamento deles no Itaim, rezei em silêncio. Quando cheguei, Patrícia me recebeu com um sorriso que parecia grande demais, ensaiado demais. Tinha preparado uma mesa com salmão, salada e vinho branco. Tudo muito elegante, impessoal, nada que eu realmente gostasse. Mas comia em silêncio, esperando que me dissessem o que estava acontecendo. Depois da sobremesa, Bruno e Patrícia trocaram um olhar. Ele pigarreou. Mãe, a gente tem pensado muito no seu futuro, na sua segurança. Minha segurança? Repeti confusa. Patrícia se inclinou para frente com aquela expressão de preocupação que agora sei que era completamente falsa. Dona Estela, eu e o Bruno pesquisamos. A senhora sabia que quando uma pessoa morre e deixa imóveis, os herdeiros têm que pagar impostos enormes? Estamos falando de até 8% do valor do imóvel. Fiquei congelada. 8%? Sussurrei. Isso mesmo, continuou ela, tirando uma pasta com papéis impressos, gráficos, números marcados em amarelo. Sua casa está avaliada em mais de R$950 mil. Isso significa que o Bruno teria que pagar mais de 75 mil só em ITCMD. E se não pagar no prazo, o governo pode penhorar o imóvel. Meu filho pegou minha mão. Aquela mão que eu tinha segurado quando ele aprendeu a andar, quando caiu pela primeira vez, quando levou o primeiro fora. Mãe, a gente não quer que você perca sua casa. Não quer que todo o seu esforço vá parar nas mãos do governo. Por isso, pesquisamos opções legais. Que opções? Perguntei com a voz quebrada. Patrícia deslizou mais papéis na minha direção. Havia palavras que eu não entendia. Cessão de direitos. Transmissão patrimonial antecipada. Proteção fiscal. A solução é simples e completamente legal, explicou ela com voz suave, quase maternal. A senhora faz uma cessão da propriedade para o nome do Bruno agora, em vida. Dessa forma não tem imposto nenhum para pagar. A casa fica protegida e a senhora, claro, continua morando aqui como sempre. Nada muda para a senhora. É só um papel, um trâmite no cartório para proteger seu patrimônio. Mas eu deixaria de ser dona? Perguntei sentindo a boca secar. No papel, sim, respondeu Bruno rapidamente. Mas na prática, não. Continua sendo sua casa, mãe. É seu lar. Ninguém vai te tirar daqui. Isso é só para te proteger dos impostos abusivos do governo. Patrícia acrescentou com tom urgente. E acredite, dona Estela, a gente já viu casos terríveis. Pessoas idosas que perdem suas casas porque os filhos não conseguem pagar os impostos, famílias destruídas, patrimônios perdidos. A gente não quer que isso aconteça com vocês. Me mostraram reportagens impressas da internet. Histórias de famílias que tinham perdido tudo. Números vermelhos, advertências, manchetes alarmantes. Eu estava tonta, confusa, assustada. Mas não tem outro jeito? Um testamento? Não, mãe. Testamento não evita os impostos, interrompeu Bruno. Pelo contrário, complica mais ainda. Isso aqui é o mais seguro. Além disso, já conversei com um tabelião. Está tudo pronto. Só precisamos da sua assinatura. Já conversou com um tabelião? Repeti sentindo um alarme no peito. Para agilizar o processo, explicou Patrícia. Esses trâmites podem demorar meses, mas se a senhora assinar essa semana, a gente fica protegido. Sua casa fica protegida. Bruno apertou minha mão. Mãe, confia em mim. Isso é o melhor para você, para todos nós. E aí foi meu erro. Meu erro monumental. Confiei. Confiei porque era meu filho. Porque achei que ninguém no mundo ia me proteger melhor que ele. Porque assumi que o amor dele por mim era inquebrável.
2 dias depois, assinei no cartório. O tabelião leu rapidamente os documentos, apontou onde colocar minha assinatura e eu obedeci como um robô. Patrícia e Bruno estavam ali, sorridentes, tranquilos. O tabelião me deu uma cópia dos papéis e disse: "Parabéns, a senhora fez um ato de grande amor e previsão." Saí de lá sentindo um vazio estranho no estômago, mas me convenci de que tinha feito a coisa certa. Guardei os papéis numa gaveta e tentei não pensar mais nisso. Até aquele domingo, até aquela mensagem do Dr. Roberto. Abri os olhos e olhei para o Dr. Roberto. Ele tinha o maxilar tenso, os punhos fechados sobre a mesa. "Estela", disse ele com voz rouca, "o que você assinou não foi uma proteção. Foi uma cessão total, absoluta e irrevogável da propriedade. Sua casa já não te pertence mais. O Bruno é o único dono legal, e se ele quiser vender, te expulsar e hipotecar, pode fazer sem seu consentimento." As palavras caíram sobre mim como pedras. Mas ele me disse: "Prometeu." "Te enganaram", sentenciou Roberto. "E tem mais." Ele tirou outro documento, um extrato bancário. Há 3 meses, o Bruno pediu um empréstimo hipotecário usando sua casa como garantia. R$ 500.000. Já está na conta deles. O mundo parou de girar. "O quê?" "Estão endividando sua propriedade, Estela. E se não pagarem, o banco toma. Mas não é só isso." Roberto pegou o celular. Me mostrou capturas de tela de uma conversa de WhatsApp. Um contato do cartório tinha passado aquilo para ele. Eram mensagens entre Patrícia e uma amiga. Li, e a cada palavra senti minha alma se partindo. "Já estamos quase nos livrando do estorvo. A velha assinou tudo. Agora só falta tirar ela da casa e reformar. O Bruno disse que a gente manda ela para qualquer lugar. Total, ela já cumpriu a função dela. E se ela resistir? Não vai resistir, tá sozinha, não tem mais ninguém. E mesmo que quisesse brigar, não tem papéis que provem nada. A casa é nossa." Deixei o celular cair na mesa. As lágrimas brotaram sem controle, queimando meu rosto, me sufocando. Meu filho, meu único filho, o menino que carreguei na barriga, que alimentei quando não tinha nem para mim, que vesti com roupa que eu costurava de madrugada, que eduquei, protegi, amei, com cada fibra do meu ser. Tinha me vendido por R$ 500.000. Não sei quanto tempo fiquei chorando naquele escritório. O Dr. Roberto me trouxe um chá de camomila que não consegui tomar. As mãos tremiam tanto que o líquido derramava nas minhas pernas. Ele esperou em silêncio, me dando o espaço que eu precisava para processar o impensável. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu quebrada, irreconhecível. "Como? Como você descobriu tudo isso?" Roberto se recostou na cadeira e suspirou fundo. "Há 2 semanas recebi uma ligação de um colega do cartório de registro de imóveis. Me perguntou se eu ainda era seu advogado. Disse que sim. Então ele comentou que viu movimentações estranhas na sua escritura. Uma cessão total seguida quase imediatamente por um pedido de crédito hipotecário. Aquilo pareceu suspeito para ele." "Por que suspeito?" "Porque normalmente quando alguém faz uma cessão por proteção patrimonial, não hipoteca o imóvel logo em seguida. Isso contradiz o propósito da proteção. Meu colega sentiu que tinha algo errado e me avisou." Roberto abriu outra pasta. Comecei a investigar. Pedi cópias de todos os documentos, revisei o contrato de crédito. E então descobri que o empréstimo não foi pedido para melhorar o imóvel nem para nenhuma emergência médica. Foi um crédito de livre uso. Ou seja, esse dinheiro pode ser usado para qualquer coisa que eles queiram. "Para qualquer coisa", repeti sentindo náusea. "Exatamente. Pode ser para comprar um carro, viajar, investir em outro negócio, o que for. E você, Estela, mesmo não sendo mais a dona legal, fica como avalista moral. Se eles não pagarem, o banco executa a hipoteca e vende a casa. Você perde seu lar e eles ficam com o dinheiro." Senti a sala rodando. "Como pude ser tão burra?" Gemi, cobrindo o rosto com as mãos. "Como não percebi?" "Você não foi burra", disse Roberto com firmeza. "Você foi manipulada. Eles usaram seu amor, sua confiança e seu medo contra você. Isso não é burrice, Estela.
Isso é abuso. A palavra ficou pairando no ar. Abuso. Meu próprio filho estava me abusando. Mas tem mais, continuou o advogado. Eu achei que não podia haver nada pior. Contratei um investigador particular só para ter certeza, e ele encontrou isso. Me mostrou mais capturas de tela, dessa vez de uma conversa entre Bruno e um corretor de imóveis. Por quanto podemos colocar a casa? Nesse bairro, com essas características, dá para pedir 1.300.000. Vende rápido. Perfeito, mas preciso tirar a inquilina atual primeiro. Conhece advogados que trabalham com despejo express? Conheço. Te passo os contatos. Com o dinheiro certo, em 3 meses você tem ela fora. Meu filho estava me chamando de inquilina, como se eu fosse uma estranha. Como se eu não tivesse dado 30 anos da minha vida para construir aquele lar. Estela, me escuta bem, disse Roberto se inclinando para frente. Eles planejam te tirar da sua própria casa, vender e ficar com o dinheiro do empréstimo mais o dinheiro da venda. Estamos falando de quase 2 milhões de reais no total e deixariam você na rua. Não pode ser legal, sussurrei. Tem que ter alguma coisa, alguma lei que me proteja. Legalmente você assinou uma cessão voluntária. Diante de um juiz, isso é válido. Eles podem argumentar que foi decisão sua, livre. E sem provas de que houve engano ou coação, é muito difícil reverter. Muito difícil ou impossível? Roberto me segurou o olhar. Difícil, mas não impossível. Se conseguirmos provar que houve dolo, fraude ou aproveitamento da sua vulnerabilidade como idosa, podemos brigar. Mas precisamos de provas sólidas e, acima de tudo, precisamos que eles cometam um erro. Que tipo de erro? Que digam ou façam algo que mostre a verdadeira intenção deles, que se sintam confiantes, que revelem o plano abertamente. Fiquei em silêncio processando tudo. Lá fora, o céu começava a escurecer. O domingo que tinha começado com tanta ilusão tinha virado o pior pesadelo da minha vida. E o jantar? Perguntei de repente. Por que me convidaram hoje especificamente? Roberto tirou um último documento. Porque amanhã, segunda-feira, vence o prazo para você assinar sua renúncia a qualquer direito de uso ou habitação sobre o imóvel. É o último papel que eles precisam para ter controle absoluto. Se você não assinar, podem começar um processo legal longo. Mas se você assinar, acabou. Podem te tirar legalmente a qualquer momento. Agora, tudo fazia sentido. O convite repentino depois de semanas de silêncio. A feijoada favorita. Os sorrisos. Tudo era parte de um plano para me amolecer, para que eu chegasse confiante, feliz, desprevenida. E depois da sobremesa, iam tirar uns papeizinhos para eu assinar sem ler, achando que eram fotos ou lembranças de família. Mas você me avisou a tempo, falei olhando Roberto com gratidão infinita. Me salvou de assinar isso. Por enquanto, respondeu ele. Mas Estela, eles não vão desistir. Quando você não aparecer hoje, quando não assinar amanhã, vão te pressionar, vão te procurar, vão tentar te convencer de todas as formas possíveis. O que eu faço, então? Roberto juntou as mãos sobre a mesa. Você tem 2 opções. A primeira, aceitar o que aconteceu, negociar com eles algum acordo onde te deixem viver na casa até você morrer e rezar para que cumpram a palavra. Ele fez uma pausa. A segunda é lutar, juntar provas, gravar eles se necessário, provar que te enganaram e recuperar o que é seu. Tenho chances reais de ganhar? Se você fizer exatamente o que eu disser, se for corajosa e estratégica, sim. Tem uma lei federal de proteção ao idoso contra a violência patrimonial. Se provarmos que houve manipulação e abuso, podemos anular a cessão. Mas não vai ser fácil, e você vai ter que enfrentar seu próprio filho num tribunal. As lágrimas voltaram a brotar, mas dessa vez eram diferentes. Não eram só de dor. Havia algo mais. Algo que começava a crescer no meu peito como uma brasa acesa. Raiva. Levantei a cabeça e olhei Roberto nos olhos. Quero lutar. Quero recuperar minha casa e quero que eles paguem pelo que me fizeram. Ele assentiu devagar com um leve sorriso.
Então se prepara, Estela, porque o que vem não vai ser bonito, mas te prometo que você não vai estar sozinha. Saí daquele escritório quando já era noite. Meu celular estava cheio de chamadas perdidas do Bruno e mensagens da Patrícia. Mãe, onde você está? Já está tarde. Aconteceu algo? Responde, por favor. Estamos preocupados. O jantar está esfriando. Não respondi nenhuma. Dirigi de volta para minha casa que já não era minha, e sentei na sala no escuro, olhando as fotografias nas paredes. Bruno bebê, Bruno na formatura, Bruno me abraçando no dia que comprei essa casa. Em que momento aquele menino tinha virado um estranho capaz de me trair assim? E mais importante, em que momento eu tinha esquecido que sou uma mulher que não desiste? Naquela noite, algo mudou dentro de mim. A dor continuava lá, mas agora estava acompanhada de algo mais forte. Determinação. Passei a noite inteira acordada, sentada na minha cama, com as costas apoiadas na cabeceira, olhando para o teto enquanto as horas se arrastavam com uma lentidão insuportável. Meu celular não parava de tocar. Ligações, mensagens, cada vibração era como uma facada no estômago. Às 2 da manhã, Bruno deixou uma mensagem de voz. O tom tinha mudado. Não soava mais preocupado, soava irritado. Mãe, isso é ridículo. Você não atende o telefone. Nos deixou esperando. Nos fez passar vergonha. Pelo menos tenha a decência de explicar o que aconteceu. Me liga amanhã cedo. Apaguei a mensagem sem terminar de ouvir. Na segunda de manhã, o Dr. Roberto me ligou. Estela, como amanheceu? Não dormi, respondi com a voz rouca. Imaginei. Escuta, tenho um plano, mas preciso que você confie em mim e faça exatamente o que vou pedir. Fala. Quero que você vá nesse jantar. Me sentei de repente na cama. O quê? Tá louco? Não vou. Me escuta, interrompeu com calma. Precisamos de provas. Precisamos que eles revelem as intenções. E a melhor forma de conseguir isso é você ir, fingir que não sabe de nada e deixar eles falarem. Leva seu celular gravando na bolsa. Grava tudo. Cada palavra, cada gesto, cada comentário. Roberto, não consigo. Não consigo sentar na frente deles e agir como se... Eu sei que é difícil, mas é a única maneira. Se não tivermos provas contundentes do plano deles, vai ser sua palavra contra a deles. E diante de um juiz, eles podem argumentar que tudo foi legal e transparente. Precisamos que eles se entreguem sozinhos. Fechei os olhos, respirei fundo. E se eu não conseguir? E se eu desabar ali mesmo? Você não vai desabar, disse Roberto com firmeza. Porque você é mais forte do que imagina e porque já sobreviveu a coisas piores que um jantar desconfortável. Pensa nisso como uma atuação. A atuação mais importante da sua vida. Naquela tarde liguei de volta para o Bruno. Coloquei minha melhor voz de mãe arrependida. Filho, me perdoa. No domingo passei mal. Acho que foi algo que comi. Tive que voltar correndo para casa e acabei desmaiando. Só agora vi todas as ligações de vocês. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz dele, mais fria que o normal. Você ficou doente esse tempo todo e não conseguiu mandar uma mensagem? Desculpa, meu amor. Não quis preocupar vocês. Podemos jantar hoje? Deixa eu compensar. Ouvi Patrícia falando ao fundo. Depois Bruno respondeu. Hoje não dá, mas amanhã sim. Que tal às 8? Perfeito. Estarei aí. Desliguei e fiquei olhando o telefone na minha mão. O Dr. Roberto tinha me dado instruções precisas. Ativar o gravador de voz, colocar na bolsa, deixar perto durante todo o jantar. A terça chegou rápido demais. Me vesti com um suéter vinho e uma calça preta. Nada elegante. Não queria que achassem que era uma ocasião especial para mim. Peguei minha bolsa de couro marrom, verifiquei 3 vezes se o gravador estava ativo e dirigi até o Itaim com o estômago embrulhado. Quando cheguei no prédio onde eles moravam, o porteiro me cumprimentou com um sorriso. Apenas assenti sem falar. Subi no elevador até o 12º andar. Cada segundo parecia eterno. Toquei a campainha. Patrícia abriu a porta.
Usava um vestido preto justo e o cabelo preso num coque perfeito. Me olhou de cima a baixo antes de sorrir. Dona Estela, que bom que já está melhor. Entre. Entrei. O apartamento cheirava a perfume caro e velas aromáticas importadas. Tudo estava impecavelmente arrumado. Nem um cisco de poeira, nem um objeto fora do lugar. Era um espaço frio, sem alma, como showroom de revista. Bruno saiu da cozinha secando as mãos num pano. Me deu um beijo no rosto, mas foi mecânico, sem carinho. Oi, mãe, senta. Já está quase pronto o jantar. Me sentei na mesa de vidro. Coloquei minha bolsa na cadeira vazia ao meu lado, garantindo que o microfone ficasse exposto. Patrícia serviu vinho. Mal toquei no copo. Bruno trouxe os pratos. Um risoto com cogumelos. Nada a ver com a feijoada que supostamente tinham preparado no domingo. Comemos em silêncio nos primeiros minutos. Eu sentia os olhares deles sobre mim, me avaliando, medindo cada movimento meu. Finalmente, Patrícia quebrou o silêncio. Dona Estela, a gente queria falar com a senhora sobre uma coisa importante. Aqui vinha. Sim? Perguntei fingindo inocência. Bruno largou o garfo no prato. Mãe, eu e a Patrícia temos pensado. Agora que a casa está no meu nome, seria bom a gente fazer alguns ajustes. Ajustes? Repeti. Patrícia sorriu, mas não chegou nos olhos. O que o Bruno quer dizer é que aquela casa tem muito potencial desperdiçado. Com uma boa reforma, poderia virar um excelente investimento. A gente poderia até alugar e gerar renda passiva. Senti o estômago se apertar, mas mantive o rosto neutro. Alugar minha casa? Bem, tecnicamente já não é sua casa, Dona Estela, disse Patrícia com voz suave, quase maternal. É do Bruno, e ele tem direito de tomar decisões sobre a propriedade dele, né? Meu filho não disse nada. Só olhava para o prato. Além disso, continuou Patrícia, a senhora mora sozinha numa casa de 2 andares. Isso não é prático na sua idade. As escadas são perigosas, a manutenção é cara. Não seria melhor se mudar para um lugar mais adequado? Adequado? Perguntei, sentindo a raiva subir pela garganta. Um lugar menor, mais fácil de cuidar, explicou ela como se falasse com uma criança. Tem residências muito boas para idosos, com enfermeiras, atividades, gente da sua idade. A senhora estaria mais confortável. Você está me dizendo para eu sair da minha casa? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Bruno finalmente levantou a vista. Mãe, não vê assim. É pro seu bem. Você não tem mais idade para morar sozinha. E se cair? Se passar mal? Precisa estar num lugar onde cuidem de você. Eu cuido de mim mesma, respondi apertando os punhos debaixo da mesa. Moro sozinha há 12 anos e nunca precisei de ninguém. Mas as coisas mudam, Dona Estela, interrompeu Patrícia. A senhora já tem 68 anos. Tem que ser realista. E, francamente, manter aquela casa é um gasto desnecessário quando eu e o Bruno poderíamos estar investindo esse dinheiro no nosso futuro. No futuro da nossa família. Aquela última frase ficou no ar como veneno. Família de vocês? Repeti devagar. E eu sou o quê? Patrícia piscou, percebendo o erro, mas cobriu rápido. Claro que a senhora é família. Mas tem que entender que eu e o Bruno estamos construindo nossa própria vida e aquela casa representa um capital que a gente precisa. Capital? Repeti sentindo as lágrimas começarem a arder nos olhos. Minha casa é capital para vocês. Bruno suspirou impaciente. Mãe, não fica dramática. A gente está tentando resolver isso da melhor forma. Olha, já pesquisamos. Tem um abrigo público que aceita inscrição sem custo. É do governo, mas é decente. 3 refeições por dia, médico de plantão. Um abrigo público? As palavras saíram como um gemido sufocado. Nesse momento, o celular de Patrícia tocou. Ela pegou e se levantou da mesa. Com licença, é importante. Preciso atender. Saiu para a varanda fechando a porta de vidro atrás dela, mas não completamente. Ficou entreaberta. Bruno e eu ficamos sozinhos. Ele não me olhava. Brincava com o garfo, empurrando o arroz de um lado para o outro do prato. Assim de fácil? Perguntei com a voz tremendo.
Assim de fácil você se livra de mim? Não é isso, mãe. Então é o quê, Bruno? É o quê? Ele levantou a voz pela primeira vez. Que eu preciso desse dinheiro, tá bom? Eu e a Patrícia temos planos. Queremos comprar um terreno em Campos do Jordão, construir uma casa própria. Mas não dá se todo o seu patrimônio está parado naquela casa velha que você nem usa direito. Fiquei sem ar. Aquela casa velha é o que construí para você, sussurrei. Cada tijolo, cada janela, cada metro quadrado foi pensando em te deixar algo, em você ter um respaldo. E eu agradeço, mãe, mas não sou mais criança. Tenho 32 anos e preciso tomar minhas próprias decisões. Da varanda, ouvi a voz de Patrícia ao telefone. Ela falava alto o suficiente para as palavras chegarem até a sala. Sim, já estamos quase nos livrando do problema. Vamos mandar ela para um abrigo público, imagina. Mas pelo menos a gente recupera o investimento. Não tem sido difícil. A velha é dócil. Acredita em tudo que a gente fala. 3 meses no máximo, e a casa é nossa para vender. O mundo parou. Olhei para o meu filho. Ele tinha ouvido cada palavra. E não fez nada. Não se levantou para me defender. Não gritou com a esposa. Não disse, não fala assim da minha mãe. Simplesmente continuou empurrando o arroz no prato. E naquele momento algo dentro de mim morreu. Não foi meu amor por ele. Isso, por mais doloroso que fosse, ainda estava lá. O que morreu foi minha ilusão. A imagem que eu tinha do meu filho. A ideia de que eu importava para ele, mesmo que fosse só um pouco. Me levantei da cadeira devagar. Peguei minha bolsa. Bruno finalmente me olhou. Para onde você vai? Não respondi. Caminhei até a porta. Patrícia voltou da varanda com um sorriso. Já vai, dona Estela. Mas a gente nem terminou de... Terminamos. Falei com uma voz que não reconheci como minha. Terminamos tudo. Abri a porta e saí. Atrás de mim ouvi Bruno dizer: Deixa ela. Ela vai assinar. Não tem para onde ir. Desci no elevador com as pernas tremendo. Cheguei no meu carro, sentei no banco do motorista e ali finalmente explodi. Chorei como não tinha chorado desde a morte do meu marido. Chorei pela traição, pela humilhação, pelo filho que tinha perdido sem nem perceber. Mas quando as lágrimas secaram, quando o choro virou soluço e o soluço virou silêncio, peguei meu celular. Parei a gravação. 2 horas e 14 minutos de áudio. Cada palavra, cada plano, cada insulto disfarçado de preocupação. Mandei o arquivo para o Dr. Roberto com uma única mensagem. Tenho o que a gente precisava, agora me diz como a gente destrói eles. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão de citações, audiências, perícias e depoimentos. Cada semana tinha que me apresentar em algum órgão público para responder perguntas, assinar documentos, ratificar testemunhos. Bruno e Patrícia contrataram um advogado caro, daqueles que cobram R$10.000 só pela consulta inicial. Um homem de terno italiano e sorriso de tubarão que tentou me intimidar cada vez que a gente se cruzava nos corredores do fórum. Dona Estela, isso pode ser resolvido sem tanto escândalo, me dizia com voz melosa. Pensa no seu filho. Quer mesmo arruinar a vida dele por um mal-entendido? Eu olhava sem piscar e respondia. Não foi mal-entendido. Foi roubo planejado. E eu não arruinei a vida dele. Ele arruinou a minha. Durante esse tempo, não voltei a falar com Bruno. Ele tentou me ligar 2 vezes. Deixou mensagens de voz que nunca ouvi completas. Depois, imagino que o advogado dele aconselhou a não me contatar diretamente. Patrícia, por outro lado, me mandou uma mensagem às 3 da manhã numa terça. Uma única mensagem cheia de xingamentos, ameaças e palavras que nunca pensei ler escritas com tanto veneno. Guardei como prova e entreguei para a doutora Márcia, a promotora do caso. Perfeito, disse ela com um sorriso satisfeito. Intimidação de testemunha. Isso soma mais acusações para ela. Meu ateliê de bordados continuou funcionando, mas eu já não era a mesma. Minhas funcionárias notavam a mudança. Me perguntavam se estava tudo bem. Eu sorria e acenava que sim, mas por dentro sentia como se carregasse pedras no peito. As noites eram o pior.
Acordava às 3 da manhã encharcada de suor, com pesadelos onde Bruno era criança de novo e eu o perdia numa multidão. Sonhava que procurava gritando o nome dele, mas ele nunca virava. Finalmente chegou o dia da audiência definitiva. O dia em que o juiz escutaria todos os argumentos, revisaria todas as provas e daria a sentença sobre a nulidade da sessão. Era uma 4ª de abril. O céu estava cinza, ameaçando chuva. Me levantei às 6 da manhã, me vesti com um terno azul marinho e prendi o cabelo num coque impecável. Queria parecer digna, queria que o juiz visse uma mulher séria, não uma vítima desesperada. O Dr. Roberto passou para me buscar às 8. Pronta? Perguntou estudando meu rosto. O mais pronta que posso estar para ver meu filho sentado no banco dos réus. O fórum ficava no centro da cidade. Um prédio antigo com tetos altos e corredores que cheiravam a papel velho e desinfetante. Subimos para o 3º andar, onde ficava a sala de audiências. Bruno e Patrícia já estavam lá, sentados com o advogado deles. Ele usava terno preto, gravata cinza e estava abatido. Tinha emagrecido, tinha olheiras fundas. Patrícia, por outro lado, mantinha a compostura de gelo. Vestido cinza pérola e cabelo perfeitamente liso. Quando entrei, Bruno levantou a vista. Nossos olhos se encontraram por um segundo que pareceu eterno. Vi dor no olhar dele. Arrependimento, talvez. Ou só medo das consequências. Desviei o olhar. Nos chamaram para a sala. Era um espaço retangular com paredes bege, um estrado onde sentava o juiz e bancos de madeira para os envolvidos. Me sentei ao lado dos meus advogados. Bruno e Patrícia sentaram do outro lado, a apenas 3 metros de distância. O juiz entrou. Era um homem de uns 60 anos, cabelo branco e olhar penetrante. Sentou, arrumou os papéis e falou com voz firme. Estamos aqui para resolver a ação de nulidade de cessão de propriedade movida pela senhora Estela Mendes contra seu filho Bruno Navarro e sua nora Patrícia Ortega. Também trataremos da denúncia criminal por violência patrimonial contra idoso. Vamos proceder com a apresentação das provas. O Dr. Monteiro, advogado especialista que o Roberto tinha trazido, se levantou e começou a expor o caso. Falou por 20 minutos, explicando cronologicamente como me enganaram, como usaram meu medo de perder meu patrimônio para me manipular, como pediram o empréstimo hipotecário sem meu conhecimento. Depois veio o momento mais duro: reproduzir os áudios. A voz de Patrícia preencheu a sala. Já estamos quase nos livrando do problema. Vamos mandar ela para um abrigo público, imagina. Mas pelo menos a gente recupera o investimento. Vi Bruno fechar os olhos, apertando os punhos nas pernas. Depois, o áudio da conversa dele com o corretor. Preciso tirar a inquilina atual primeiro. O advogado de defesa tentou objetar, argumentando que os áudios tinham sido obtidos sem consentimento. Mas a douca doutora Márcia respondeu com calma. Os áudios foram gravados pela própria vítima durante conversas em que ela estava presente. É completamente legal, segundo a Lei de Proteção de Dados Pessoais, quando se trata de documentar um crime. O juiz assentiu e permitiu que continuassem. Depois foi minha vez de depor. Me levantei com as pernas tremendo. Caminhei até o estrado, coloquei a mão sobre a Bíblia e jurei dizer a verdade. O Dr. Monteiro me fez perguntas básicas primeiro. Meu nome, idade, profissão, como tinha adquirido a propriedade. Dona Estela, pode descrever com suas próprias palavras o que seu filho e sua nora disseram quando pediram para a senhora assinar a cessão? Respirei fundo. Me disseram que era para me proteger, que se eu morresse, o Bruno teria que pagar mais de 75 mil reais em impostos. Me disseram que era só um trâmite no papel, que eu continuaria morando na minha casa como sempre. Me juraram. E a senhora acreditou? Sim, porque era meu filho, porque achei que ele jamais me faria mal. Quando percebeu que tinha sido enganada, as lágrimas começaram a rolar, mas minha voz se manteve firme. Quando meu advogado me ligou para dizer que eu não era mais dona de nada, que tinham hipotecado minha casa, que planejavam me expulsar para vender. Como se sentiu naquele momento? Olhei diretamente para o Bruno. Ele estava de cabeça baixa, evitando meu olhar. Senti que morria.
Senti que 30 anos de trabalho, de sacrifício, de amor incondicional não tinham significado nada para ele. Senti que meu único filho tinha me vendido por dinheiro. O silêncio na sala era absoluto. Depois foi a vez do advogado de defesa me interrogar. Se levantou com expressão severa. Dona Estela, é verdade que a senhora assinou os documentos voluntariamente na frente de um tabelião? Assinei o que meu filho me pediu para assinar, confiando nele. Leu os documentos antes de assinar? O tabelião leu rapidamente. Eu confiei que meu filho não mentiria. Senhora, a senhora é uma mulher de 68 anos, dona de um negócio de sucesso. Está me dizendo que não tem capacidade de ler um documento legal antes de assinar? Senti a raiva subir pela garganta. Tenho capacidade. O que eu não tinha era motivo para desconfiar do meu próprio filho. Não é verdade que a senhora está fazendo todo esse teatro porque se arrependeu da decisão? Que agora quer ficar com a casa que voluntariamente deu? Objeção! Gritou o Dr. Monteiro. Está intimidando a testemunha. Deferido, disse o juiz. Doutor, reformule sua pergunta. O advogado de defesa mudou de tática. Dona Estela, alguém ameaçou a senhora fisicamente? Não. Bateu na senhora? Não. Prendeu contra sua vontade? Não. Mas me manipulou, mentiu e planejou me deixar na rua. Segundo a senhora, segundo interpretações de conversas privadas que gravou sem consentimento. A doutora Márcia se levantou. Excelência, novamente estamos diante de argumentos já refutados. Os áudios são legais e as palavras neles são claras e inequívocas. O juiz bateu o martelo. Sustentado, doutor. Tem mais perguntas para a testemunha? Não, excelência. Me permitiram descer do estrado. Minhas pernas mal me sustentavam. Depois declarou um perito psicólogo que tinha me avaliado. Confirmou que eu estava completamente lúcida e que tinha sido vítima de manipulação emocional sistemática. Então chegou a vez de Bruno. Vi ele caminhar até o estrado com passos lentos. Parecia pequeno, vulnerável. Nada a ver com o homem seguro que tinha entrado meses atrás naquele cartório achando que tinha ganhado. Senhor Navarro, começou o próprio advogado dele. Pode explicar qual era sua intenção ao pedir para sua mãe ceder a propriedade? Bruno falou com voz baixa. Só queria proteger ela. Pesquisei e é verdade que os impostos são muito altos. Não queria que depois tivesse problemas. Em algum momento planejou deixá-la na rua? Não. Nunca. Essas conversas que ela gravou saíram de contexto. Eu estava irritado, frustrado, mas nunca pensei realmente em fazer mal para ela. E o empréstimo hipotecário? Bruno hesitou. A gente precisava para um projeto de investimento. Ia gerar renda e depois eu ia devolver a casa para minha mãe. Por que não explicou isso antes de pedir o crédito? Porque achei que ela ia se preocupar sem necessidade. Agora foi a vez do Dr. Monteiro interrogá-lo. Senhor Navarro, é verdade que disse a um corretor que precisava desalojar a inquilina atual, se referindo à sua mãe? Bruno empalideceu. Isso foi... Sim ou não? Sim, mas não falava sério. Também não falava sério quando sua esposa disse que sua mãe era um estorvo e o senhor não a corrigiu? Eu não podia controlar o que a Patrícia dizia, mas podia defendê-la. Defendeu? Silêncio. Senhor Navarro, responda à pergunta. Defendeu sua mãe quando sua esposa a chamou de estorvo? Não, sussurrou Bruno, e pela primeira vez uma lágrima rolou pelo rosto dele. Não defendi. O juiz chamou um intervalo de 30 minutos. Quando voltamos, o juiz tinha a decisão pronta. Após revisar exaustivamente as provas apresentadas, especialmente os áudios e testemunhos, este juízo determina o seguinte. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir. Primeiro, declara-se nula a cessão de propriedade realizada pela senhora Estela Mendes a favor de seu filho Bruno Navarro, por ter sido realizada sob engano, manipulação e erro substancial induzido dolosamente. Segundo, a propriedade localizada na Rua das Bromélias, 237, Vila Mariana,
se restitui imediatamente ao nome de sua legítima proprietária, a senhora Estela Mendes. Terceiro, o empréstimo hipotecário obtido fraudulentamente fica como responsabilidade exclusiva do Sr. Bruno Navarro e da Sra. Patrícia Ortega, que deverão quitá-lo sem que a propriedade ou a Sra. Estela tenham qualquer responsabilidade. Quarto, condena-se o Sr. Bruno Navarro e a Sra. Patrícia Ortega ao pagamento de R$170 mil por conceito de dano moral e custas judiciais a favor da Sra. Estela Mendes. Quinto, encaminhe-se o processo à promotoria para determinar se procede ação penal pelos crimes de estelionato e violência patrimonial contra idoso. O martelo caiu. Encerra-se a sessão. O mundo pareceu parar. Bruno tinha a cabeça entre as mãos. Patrícia olhava para frente com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Eu fiquei imóvel, processando o que tinha ganhado. Tinha recuperado minha casa, minha dignidade, minha vida. Mas ao olhar para o meu filho arrasado naquela cadeira, com os ombros caídos e a derrota escrita em cada linha do rosto, me dei conta de algo devastador. Tinha ganhado a batalha, mas tinha perdido meu filho para sempre. Os dias depois da sentença foram estranhos, silenciosos, como acordar depois de uma tempestade e não reconhecer a paisagem que ficou para trás. Voltei para minha casa legalmente minha de novo, e percorri cada cômodo como se fosse a primeira vez. Toquei as paredes, sentei no meu sofá, subi as escadas devagar, sentindo cada degrau embaixo dos meus pés. Tudo estava igual, mas eu já não era a mesma mulher que tinha saído dali meses atrás. O Dr. Roberto me ajudou com todos os trâmites para registrar novamente a propriedade no meu nome. O banco, depois de uma negociação tensa, aceitou que Bruno e Patrícia eram os únicos responsáveis pelo empréstimo hipotecário. Minha casa ficou livre de qualquer gravame. Os R$170 mil da indenização chegaram na minha conta 3 semanas depois. Era uma quantia considerável, mas parecia vazia, como se nenhuma quantidade de dinheiro pudesse compensar o que eu realmente tinha perdido. Uma tarde de maio, enquanto bordava no meu ateliê, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Mãe! A voz de Bruno me atravessou como uma faca. Não respondi de imediato. Só ouvi a respiração entrecortada dele do outro lado. Mãe, sei que não tenho direito de te ligar. Sei que estraguei tudo, mas preciso que você saiba uma coisa. Fechei os olhos, apertando o telefone contra o ouvido. Eu e a Patrícia estamos nos divorciando. A voz dele estava quebrada. Ela me deixou quando a gente perdeu o processo. Disse que eu era um inútil, que tinha estragado o melhor plano que a gente tinha, que eu era fraco por não ter sido mais duro com você. Senti um nó na garganta, mas não falei. E ela tinha razão, mãe. Eu era fraco. Mas não do jeito que ela pensava. Era fraco porque deixei ela me controlar. Porque permiti que me convencesse de que você era um estorvo. Porque esqueci quem você realmente é. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto em silêncio. Perdi meu emprego, continuou ele. A empresa descobriu do processo e me demitiu. Disseram que sou um risco para a reputação deles. Tô morando num apartamento pequeno que aluguei com o pouco que sobrou. E todos os dias acordo pensando em como pude te trair desse jeito. Bruno, finalmente falei com a voz rouca. Não, deixa eu terminar. Por favor, preciso falar isso, mesmo que depois você nunca mais queira saber de mim. Ele respirou fundo. Mãe, passei 32 anos da minha vida te vendo levantar todo dia antes do sol nascer. Te vi costurar até os dedos sangrarem. Te vi chorar pelo meu pai e mesmo assim seguir em frente. Te vi construir um negócio do nada. E em vez de honrar esse legado, em vez de te proteger como você me protegeu a vida toda, te apunhalei pelas costas. A voz dele se quebrou completamente. Não espero que me perdoe. Não mereço seu perdão. Só precisava que você soubesse que me odeio pelo que te fiz. E que se pudesse voltar no tempo, daria tudo o que tenho para nunca ter assinado aquele maldito empréstimo. Por ter te defendido quando a Patrícia te insultava.
por ter sido o filho que você merecia em vez do monstro em que me transformei. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de anos de amor, dor, traição e arrependimento. Bruno, falei finalmente limpando as lágrimas. Vou te dizer uma coisa que você precisa ouvir, e depois disso depende de você o que vai fazer com sua vida. Fala. O perdão não é algo que se dá porque alguém pede. Se dá quando a pessoa ofendida está pronta para soltar o peso do rancor. E eu ainda não tô pronta. Ouvi ele soluçar do outro lado. O que você me fez foi imperdoável. Me tirou a paz, me tirou a confiança, me fez duvidar do meu próprio julgamento e, principalmente, me fez sentir que eu não valia nada para você. Mãe, mas, continuei, mas você é meu filho. E mesmo que eu quisesse te odiar, mesmo que quisesse te apagar da minha vida como você tentou me apagar da sua, não consigo. Porque o amor de mãe não se apaga assim tão fácil, Bruno. É como aquelas brasas que continuam ardendo embaixo da cinza, mesmo quando tudo parece morto. O que você está dizendo? Que não vou fingir que nada aconteceu, que a gente não vai voltar a ser o que era, porque isso não existe mais. Mas também não vou fechar a porta para sempre. Você está me dando uma chance? Tô te dizendo que o perdão se conquista, Bruno. Não com palavras, não com lágrimas. Se conquista com ações, com tempo, com você me mostrando que entendeu a lição, que cresceu, que virou um homem de verdade, não o fantoche de uma mulher manipuladora. Como? Como te mostro isso? Isso você tem que descobrir sozinho, mas vou te dar um conselho. Começa por se reconstruir, arruma um trabalho, paga suas dívidas, aprende a viver com as consequências das suas decisões e, principalmente, aprende a se olhar no espelho sem sentir nojo. Houve uma longa pausa. E se eu conseguir, se eu realmente mudar, vai ter espaço para mim na sua vida de novo? Talvez, respondi honestamente. Ou talvez não. Isso vai depender de muitas coisas, mas por enquanto, o que preciso é espaço, distância, tempo para curar o que vocês quebraram. Eu entendo, disse ele com voz pequena. E mãe, mesmo que não sirva de muita coisa, eu te amo. Sempre te amei. Só perdi de vista o que realmente importava. Eu também te amo, Bruno. Por isso dói tanto. Desliguei antes de desabar completamente. Os meses seguiram seu curso. O verão chegou com seu calor sufocante. Meu ateliê começou a receber mais pedidos. Uma loja boutique em Campos do Jordão me fez uma encomenda de 50 toalhas bordadas à mão. O trabalho me mantinha ocupada. E isso era bom. Não tinha tempo para afundar na dor. Mas a casa de 2 andares estava grande demais para mim. Vazia demais. Cada quarto trazia memórias que agora doíam em vez de aquecer. Foi quando tomei uma decisão. Conversei com o Dr. Roberto e com um corretor de confiança. 3 meses depois da sentença, coloquei minha casa para alugar. Um casal jovem com 2 filhos se interessou. Pagavam R$ 3.500 por mês. Era uma renda boa, estável. Com parte da indenização e das economias que tinha, comprei um apartamento pequeno para mim. 50 metros quadrados num prédio simples na Saúde. Um quarto, uma sala, uma cozinha americana e uma varandinha onde cabia uma cadeira e um vaso de plantas. Era tudo o que eu precisava. Mudei numa quinta de manhã. As meninas do ateliê me ajudaram a carregar as caixas. Levei minha máquina de costura, minhas fotografias, os brincos de prata do José, alguns móveis que tinham história. O resto deixei na casa alugada. Quando sentei pela primeira vez na minha varandinha, com uma xícara de café nas mãos vendo o movimento da rua lá embaixo, senti algo que não sentia fazia muito tempo. Paz. Uma tarde de agosto, enquanto bordava na sala do meu apartamento novo, tocaram a campainha. Era o porteiro com uma carta certificada. De Bruno. Com as mãos tremendo, abri. Mãe, não espero resposta a essa carta. Só quero que você saiba que consegui emprego numa construtora. É um cargo modesto, muito abaixo do que ganhava antes. Mas é honesto. Estou pagando pouco a pouco o empréstimo que arruinou tudo. Vai me levar anos para quitar, mas vou conseguir.
Também comecei terapia. O psicólogo tem me ajudado a entender como permiti que a Patrícia me manipulasse. Como confundi amor com obsessão por aparentar sucesso. Como traí os valores que você me ensinou. Cada semana deposito R$ 500 numa conta poupança. Não sei para que exatamente. Talvez um dia possa te devolver pelo menos uma parte mínima do que você me deu a vida toda. Ou talvez seja só minha forma de lembrar que as coisas valiosas se constroem com paciência, não se roubam. Vi na internet que você alugou a casa e comprou um apartamento menor. Fiquei feliz. Feliz que você esteja reconstruindo sua vida do jeito que faz sentido para você. Não tô pedindo perdão de novo. Só quero que saiba que tô tentando ser melhor. Dia a dia. Passo a passo. E se algum dia, quando sentir que seu coração tá pronto, quiser tomar um café comigo, vou estar esperando. Com amor e vergonha eterna, seu filho Bruno. Dobrei a carta devagar. As lágrimas rolavam pelo meu rosto, mas dessa vez não eram só de dor. Tinha algo mais. Algo que parecia esperança. Não respondi de imediato, mas guardei a carta na gaveta da minha mesinha de cabeceira, junto com as fotografias antigas e os brincos de prata do José. Porque o perdão, como eu tinha dito pro Bruno, não chega num dia. Chega em pequenas doses, em momentos inesperados. Na decisão consciente de soltar 1 grama de rancor cada vez que o peso fica insuportável. Hoje, 1 ano depois daquela sentença, continuo morando no meu apartamento pequeno. A renda do aluguel da casa me dá segurança financeira. Meu ateliê continua crescendo. Até contratei mais uma funcionária. Bruno e eu tomamos café 3 vezes. Conversas desconfortáveis no começo, onde ele fala do trabalho dele e eu do meu ateliê. Onde a gente evita mencionar Patrícia ou o processo. Onde construímos com dificuldade algo novo sobre as ruínas do que fomos. Não sei se um dia vamos voltar a ter a relação que tínhamos. Provavelmente não. Mas talvez a gente possa construir algo diferente. Algo mais honesto. Algo baseado em respeito mútuo e não em dependência cega. Porque aprendi algo fundamental nesse processo doloroso. O amor verdadeiro não é cego. O amor verdadeiro te permite ver com clareza e, ainda assim, escolher ficar. Mas também te permite ver com clareza quando é hora de se proteger. O respeito não é opcional. Não se negocia, não se implora. E sua dignidade não está à venda, não importa quem seja o comprador. Me sento na minha varandinha esta tarde com uma xícara de café entre as mãos, olhando o pôr do sol que pinta o céu de laranja e rosa. O mesmo céu que via quando estava quebrada. O mesmo céu que me viu levantar. E penso em todas as mulheres que estão passando agora mesmo pelo que eu passei. Que sentem que estão sozinhas, que acreditam que não têm poder. E quero dizer para elas isso do fundo da minha alma. Você nunca é velha demais para defender o que é seu. Nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade. E a verdadeira riqueza não está nas propriedades que você possui, mas na capacidade de se olhar no espelho e reconhecer a mulher que você é. Uma mulher que se levanta, que luta, que sobrevive e que, apesar de tudo, ainda é capaz de amar. Mas agora, com os olhos bem abertos. No seu lugar, o que você faria? Me conta nos comentários. E não deixa de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque traz uma reviravolta emocionante que vai te fazer refletir sobre família, perdão e recomeços.